Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Esse mês de junho tem sido um mês de muitas bênçãos, muitas ações de graças pela vida, caminhada missionária da nossa igreja. Hoje estamos fazendo essa homenagem, essa ação de graça pela vida da nossa irmã Cileia, que está 40 anos aí dedicando esse serviço de louvor e adoração junto ao nosso coral. Então nós temos muitos motivos para glorificar e agradecer a Deus. Então eu queria compartilhar com você nessa manhã a nossa leitura bíblica, onde nós estaremos fazendo uma reflexão na palavra do Senhor, Salmo de número 148. À medida que você for encontrando, vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Na minha Bíblia, o título é Um Coro de Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, os filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Senhor, mais uma vez, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, e te agradecemos porque o teu Espírito Santo já está em nosso meio, operando em nós, louvando e adorando o Senhor através da nossa vida, porque cada um de nós aqui somos o verdadeiro templo do Espírito Santo, e que possamos oferecer as nossas vidas em louvor e adoração, e que a tua palavra nessa manhã, mais uma vez, seja uma bússola orientadora, nos exortando, nos consolando e nos edificando, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Então, nessa manhã, nessa linda manhã de domingo, nós queremos fazer algumas reflexões sobre a música e o louvor na casa de Deus. E o que significa a música para você, meu irmão? O que significa o louvor para você no momento do culto, no seu momento devocional? E aí, desde já, a gente pode tentar desmembrar, vamos desmembrar música e louvor, porque o louvor nem sempre ele vai estar acompanhado da música, mas nós também usamos a música para o serviço de louvor e adoração.
E nós sabemos que alguns estudos recentes mostram que a música, ela tem um grande efeito terapêutico. Musicoterapia, né? A música, ela às vezes alivia a dor, ela ajuda na recuperação da memória, né? Toda vez que a gente ensaia um cântico novo ao Senhor, é um exercício para a nossa memória, para o nosso cérebro não ficar ocioso. Tem muita gente que gosta de malhar um peso, né? Para ficar aí com o corpo saradão, musculoso, mas a gente também precisa malhar o cérebro. E quando nós ensaiamos louvores para o Senhor, certamente nós estamos exercitando as nossas células, né, do nosso cérebro. E então a música, ela tem esse efeito terapêutico. Até as pessoas que gostam de correr, como eu, apesar de estar um pouquinho fora do peso, né, depois do Covid, né, o meu trabalho também diminuiu um pouco as atividades físicas, desacelerou. Mas quando a gente bota um fone de ouvido com uma música, né, acelerada, tipo aquela do Sylvester Stallone, né, treinando ali o boxe, né, fazendo aquela corrida, quem sem o fone, ouvindo música, corre 2 quilômetros, vai correr 4. Porque também há estudos nessa área mostrando que a música, ela é um doping natural para quem gosta de fazer atividade física, né? Ela libera aí substâncias que dão sensação de prazer no nosso corpo e dá aquele gás. Então, a música, né, também tem um ditado que o pessoal da antiga sabe muito bem aí: quem canta seus males espanta. E nós que somos cristãos e que temos aí a consciência da batalha espiritual, nós sabemos que a música, desde o Antigo Testamento, também foi usada como arma de guerra. Às vezes, né, os músicos iam à frente dos exércitos, adorando ao Senhor, motivando a tropa para o combate. Então a música, ela gera essa sensação de felicidade, de bem-estar. A música também, ela tem um aspecto trinitário. Assim como o nosso Deus também é um Deus trino, a música, ela é constituída de melodia, harmonia e ritmo. A melodia, né, para quem não está muito ligado aí nessa questão musical, a grosso modo, a gente poderia dizer que é o desenho da música. É quando a gente toca nota por nota, vai se melodiando, vai se desenhando. Se a gente fosse colocar num gráfico, né, a forma daquela canção, a forma daquela música. E a harmonia já é um conjunto de acordes que vai fazer como um pano de fundo para aquela linha melódica passar. E quando a gente fala de harmonia, existem os acordes dissonantes. Não é isso aí, professor? Quando a gente começa a estudar a formação de acordes, o músico, ele começa a fazer várias combinações de notas, de quinta menor, terça maior. Isso é muito importante para nós como igreja, irmãos. E a irmã Cileia sabe muito bem disso, porque ela tem uma vasta experiência em dividir vozes. E com vozes também se criam acordes, se criam harmonias. E nós, como igreja do Senhor, precisamos viver harmoniosamente. Mesmo quando às vezes dá aquela nota dissonante,
se a gente botar tudo ali no compasso, vai ficar harmonioso. E o ritmo que vai dar o compasso, né? O ritmo musical. Hoje nós temos ali a bateria, que é um instrumento de percussão, um instrumento que dá o ritmo, tem ali o bumbo no pé ali do músico, que fica ali marcando o tempo da música. Então nós também enxergamos a importância do ritmo, que vai compor, que vai formar, né? Vai dar esse incremento aí para que a música seja o que é. E a música é uma grande criação de Deus, irmãos. Porque Deus nos abençoou, nos dando esse privilégio de, nos nossos sentidos, né, a gente ter essa percepção musical, e nos deu essa capacidade, essa musicalidade. O ser humano é um ser musical, e toda a criação de Deus é uma criação musical. Os ventos, tudo na natureza, a Bíblia diz, o salmista diz, tudo louva o Senhor. O universo, as estrelas louvam o Senhor. Então a música é uma criação maravilhosa de Deus. Mesmo aqueles que não têm uma vocação para tocar um instrumento, e a gente sabe, né, irmã Cileia, a dificuldade que é a formação de um músico profissional. Até em algumas instituições, como as Forças Armadas, o Exército, nem a Marinha, nem a Aeronáutica, não forma músico. O músico já tem que chegar lá pronto. Ele faz um concurso. Porque é uma formação, não é uma formação fácil. Mas mesmo aqueles que não têm uma vocação de tocar um instrumento, está dentro de você a música, a musicalidade, a instrumentalidade. Porque isso aí é algo que Deus colocou no ser humano. Então, esse aspecto trinitário da música é muito importante. E quando a gente, dependendo da tonalidade, né, existem cânticos em tom maiores e outros em tom menores. E a gente sabe que ano que vem será um ano eleitoral, e a gente sabe que toda época de eleição tem os... Me lembra aí, Roberto, fugiu aqui a palavra. Os jingles. Os jingles são aquelas músicas curtinhas, né? Com os acordes ali bem esquematizados, repetitivo, às vezes tem um batidão ali do ritmo, né? E vai passar ali em frente à nossa casa, trabalho, você vai ouvir de longe aquilo ali, parece ter uma lavagem cerebral, né? A música ali, ó, tum, 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 tum. E, às vezes, quando nós entoamos um cântico num tom menor, às vezes o tom menor ele é mais melancólico, ele pode servir para o quebrantamento. Quando às vezes a gente faz uma música, né, canta uma música num tom maior, mais ritmada, ela já gera em nós um sentimento de alegria. A música pode nos levar também ao êxtase. Eu não sei se, quer dizer, muitos aqui já devem ter visto, né? Nem todos já tiveram oportunidade de participar, porque alguns de nós já nasceram em berço evangélicos, mas quem já foi aí em show de rock, sabe que muitas pessoas entram numa espécie de êxtase, por causa daquele som que é produzido ali. E o inimigo de nossas almas, ele sabe desse poder da música. Então, é algo que nós precisamos lidar com muito temor, o louvor, a musicalidade na casa de Deus. E
A primeira coisa que eu gostaria de abordar nessa manhã sobre o louvor é que nós precisamos enxergar o louvor como um serviço na casa do Senhor. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que eu separei aqui, em 1 Crônicas, capítulo 25, que fala sobre a nomeação dos músicos. A gente sempre ouve falar muito de Davi, né, como um chefe militar, tinha bons militares, bons guerreiros ao seu lado, mas também Davi se cercou de bons músicos. E é interessante que a Bíblia faz menção desses músicos que tocavam e ministravam na casa do Senhor. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Hemã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes, símbolos. O rol dos encarregados neste ministério foi dos filhos de Asaf, Zacor, José, Netanias e Azarela, filho de Asaf, sob a direção deste que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos de Gedalias, Zerias, Jesaías, Razabias e Matitias, a gente quase fala em línguas, né, falando esses nomes aqui. 6 sobre a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Quanto à família de Hemã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Hananias, Hanani, Eliata, Gidalte, Romate Ezer, Josbecasa, Malote, Rote e Maziote, todos esses foram filhos de Hemã, o vidente do rei, e cujo poder de Deus exaltou-se segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. É interessante aqui, né, irmãos, que esses homens, além do talento musical para tocar na casa do Senhor, eles eram homens cheios da unção do Espírito Santo. Jedutum, por exemplo, ele profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Então a gente pode imaginar, né, que essas profecias que ele ministrava ali, sem dúvida eram formas de poesia, de cânticos. Hemã era um homem que tinha visões de Deus. Então, o serviço musical na casa do Senhor era um serviço de louvor, de adoração na casa de Deus, algo feito com muito temor. E voltando um pouquinho no que eu tinha falado, a música como terapia. É interessante que Davi, a Bíblia diz que Davi, ele era tocador de harpa, um instrumento de cordas. E depois que o Espírito do Senhor havia abandonado o rei Saul, a Bíblia diz que um espírito maligno lhe perturbava e ele se angustiava, e os seus súditos mandaram chamar Davi para tocar harpa e acalmar o rei Saul.
Lá em 2 Reis, também há uma passagem muito interessante, capítulo 3, os versículos 14 a partir do versículo 14 até o versículo 16. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E esse disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuvas, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Alguns dizem que o profeta Eliseu, quando viu Acabe ali junto ao rei Josafá e o rei Mesa, ele ficou indignado, ficou irado, e ele precisou trazer um tangedor para que lhe acalmasse o espírito e ele pudesse orar ao Senhor. Alguns já dizem que a música foi um instrumento facilitador para que ele pudesse adorar o Senhor e pudesse fazer o seu serviço como um profeta direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós percebemos, que assim como o profeta Eliseu chamou um tangedor antes de ministrar a palavra do Senhor, a música dentro da casa de Deus, seja o coral, seja o ministério de louvor, tem uma grande parceria, é um grande apoio pastoral, um apoio para a preparação para recebermos a palavra de Deus. E é claro, irmãos, eu sei que final de semana a gente está mais tranquilo, a gente tem um sábado para dar uma repousada, mas mesmo nessas circunstâncias mais atenuantes, nós vivemos dias de angústias, de ansiedade, de preocupações, de expectativas, temos as nossas rotinas diárias. Às vezes o culto de terça-feira, a gente chega aqui esbaforido, porque a gente veio do trabalho, a gente pegou transporte, a gente resolveu N coisas, e quando chegamos aqui, temos um momento de louvor, de adoração. Então a música, ela vai gerar um ambiente de preparação, de recepção da palavra do Senhor. Então é muito importante que quem está envolvido no serviço de louvor e adoração na casa de Deus, tenha também a preparação espiritual. Não é só a gente tocar um instrumento, não é só a gente ter uma voz bonita, nós precisamos nos preparar na palavra, precisamos nos preparar na oração, porque nós cremos numa realidade espiritual. O apóstolo Paulo diz, não atentando para aquilo que nós vemos, porque aquilo que nós vemos é temporal, é passageiro, mas atentando para aquilo que é espiritual e que é invisível aos nossos olhos naturais. Mas nós temos fé, temos convicção de que existe essa realidade espiritual, há uma guerra espiritual. Então, quem está envolvido com a música e adoração na igreja também precisa se preparar espiritualmente. Então, nós vemos aí a importância, Chegou ali um tangedor, e antes que a palavra fosse liberada,
um tangedor estava louvando e adorando a Deus. E aí o profeta não falou aquilo que ele queria falar, mas ele falou aquilo que o Senhor mandou ele falar. Então, o nosso compromisso dos pregadores, dos profetas da casa de Deus, é falar aquilo que Deus quer falar. Porque a palavra do Senhor diz, né? Ai daquele que diz que o Senhor falou, quando o Senhor não falou. Então, tudo que nós fazemos na casa de Deus tem que ser com temor, porque cada talento que nós recebemos é um dom que Deus nos deu e a gente vai prestar conta dos nossos talentos a Ele. Então, louvor é um serviço na casa de Deus, um serviço de adoração, de agradecimento. Um outro aspecto do louvor como privilégio. A Bíblia diz que Deus está entronizado no meio dos louvores. E aí, irmãos, o nosso Deus é um Deus que conhece a nossa realidade, porque em todas as histórias de divindades, de história da religião, a única história onde nós vemos um Deus que se humilha, que desce da sua divindade e se torna um ser humano, é na história cristã. Um Deus que se esvazia da sua glória. Emanuel, Deus conosco. Então lá no céu, a Bíblia diz que os 24 seres viventes, os 24 anciãos, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, adoram o Senhor, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. E oferecem a Deus as suas coroas, em gratidão. E eu creio, irmãos, que quando Deus escuta alguém quebrantado, adorando o seu santo nome aqui na terra, certamente ele se inclina para ouvir. Por isso que lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, a palavra do Senhor diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Havia uma discussão, né? Qual era o lugar sagrado para se adorar? Aonde que eu devo adorar? Em Jerusalém, no Monte de Gerizim, lá no Poço de Jacó? Mas Jesus falou, a hora é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É claro que é muito bom, é maravilhoso a gente fazer aí o nosso louvor congregacional, a participação do nosso coral, mas a nossa devocional com Deus, o nosso fechar o quarto, dobrar os joelhos e adorar o Senhor, é isso que vai sustentar a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. E nós sabemos que nos dias de hoje, né, existem muitos apelos para se buscar a Deus. Tem muita gente buscando a Deus porque quer uma casa própria, quer um casamento, quer enriquecer. E quem está fazendo isso está com as suas motivações equivocadas. É claro que Deus pode nos abençoar com bênçãos materiais, mas aqueles que adoram a Deus por aquilo que Ele é esse que Deus está indo ao encontro, é esse que Deus está procurando. Que coisa interessante, né, irmãos? Tem muita gente correndo atrás da mão de Deus, querendo buscar a Deus por várias motivações. E vamos ser sinceros, né, irmãos? Nós somos pidões, né? A gente vive pedindo coisas a Deus. Mas nós precisamos ter essa consciência
que nós não vamos comprar Deus com o nosso dízimo, com as nossas ofertas, mas Deus, ele tem prazer em abençoar aqueles que reconhecem que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. Então, é um privilégio a gente poder louvar, adorar a Deus, servir ao Senhor com alegria, esse Deus que está entronizado, né, no Santo dos Santos. E esse Deus, apesar de ser um Deus tremendo, um Deus santo, um Deus poderoso, Ele é um Deus que quer estar presente no nosso meio. Ele é o Deus que habita no meio dos louvores. Existem duas concepções sobre a crença em Deus. Se eu não me engano, né, isso veio agora, eu nem anotei isso aqui, mas principalmente ali por volta ali do século XIX, aqueles movimentos ali de iluminismo, racionalismo, criou-se um conceito chamado deísmo. Existe o deísmo e o teísmo. Nós cristãos somos teístas. Por isso quem vai para o seminário vai estudar teologia, né? Tem a ver teísmo com teologia. No teísmo, o conceito de Deus é que o nosso Deus não é um Deus estático, não é um Deus indiferente, não é um conceito ligado a panteísmo, onde dizem que tudo é Deus. Quando Elias se refugiou, né, na montanha, ele foi para o monte, fugindo lá de Jezabel, e lá ele se encontrou com o Senhor, mas diz que quando ele entrou lá numa gruta, lá na caverna, veio um vento forte, uma tempestade, mas aquilo não era Deus. Raios, trovões. Depois de um cício suave, um vento suave, o Senhor voltou a falar para ele, se apresentou para ele: que fazes aqui, Elias? O nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus que interage com a sua criação. Já o deísmo é uma concepção de um Deus impessoal. Um Deus, como alguns filósofos daquela época dizem, que deu a corda, né? Como se o mundo, a criação, fosse um relógio, e ele tivesse dado corda, botou para funcionar e se mandou, e deixou a gente aqui, cada um se vire aí do jeito que puder. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que está presente. Como diz a palavra do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Ele é um Deus que está próximo daqueles que o buscam, não é um Deus indiferente, mas precisamos tomar cuidado que nem tudo é Deus. Não, a gente pode cair nessa falsa doutrina chamada panteísmo. O louvor como instrumento, e certamente Deus, Ele usa o louvor como um instrumento muito importante para comunicar, para ensinar, para edificar a sua igreja. O movimento da Reforma Protestante no século XVI, a música foi um instrumento muito importante na divulgação da teologia da Reforma, da mensagem da Reforma, e teve o seu ápice aí com aquele hino, né? Castelo Forte é o Senhor. No século XVIII, Carlos Wesley compôs mais de 6.000 músicas, e Carlos Wesley, né, antenado com o seu tempo,
muitas vezes pegava músicas populares, que a gente chama hoje de versões, né? E colocava ali uma letra cristã, uma mensagem bíblica, para que essa mensagem fosse propagada. Por quê? Porque a música, ela ajuda no processo mnemônico, no processo de memorização. Um grande pastor pentecostal também chamado Manuel de Melo, ele dizia: o povo pode esquecer o sermão de domingo, mas na segunda-feira está todo mundo cantando foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados carregados em Jesus. Então a música é um grande instrumento de evangelização, irmãos. E aí é muito importante, eu sei que hoje os cânticos estão muito focados apenas para adoração, mas há algumas décadas atrás nós temos, né, no nosso cenário muitos hinos, cânticos voltados para quê? Para a evangelização. Porque alguns tempos atrás a igreja ia para a praça, ia para as esquinas, ia lá um músico com um pastor, com um evangelista, com um violãozinho elétrico, uma guitarra, uma caixa de som, sem muitas tecnologias e um microfone, e estava lá o evangelista falando de Jesus, cantando cânticos, né, com mensagens evangelísticas. Então, louvor como instrumento. E como a gente falou, citou aqui um missionário pentecostal, em 1910, né, foi criada a Assembleia de Deus, com os dois missionários suecos, né, Gunnar Virgem e Daniel Berg. E aí, a gente também precisa reconhecer que a nossa igreja irmã Assembleia de Deus, eu nunca fui assembleano, mas nós precisamos também reconhecer aquilo que é positivo em outra denominação. A Assembleia de Deus, até hoje ela é conhecida como uma igreja missionária, porque qualquer canto que você vá no Brasil tem uma igrejinha de Assembleia de Deus. Mas foi uma das primeiras igrejas evangélicas a introduzir nos cultos, no templo, uma bateria, um triângulo, instrumentos indígenas de percussão diversas, aí, vários instrumentos de percussão. Então, foi uma das primeiras igrejas que aculturou instrumentos populares ao serviço do culto, e outras igrejas depois vieram seguindo aí essa tendência musical. E hoje, nós temos aí uma diversidade musical nas igrejas, né? E tem aquela máxima, né, de John Wesley, né, no essencial unidade, no não essencial liberdade, em tudo o amor. Então nós precisamos entender que a música, ela é um grande, né, o louvor é um grande instrumento. E finalizando, louvor como unção. Nós vemos também na Bíblia vários cânticos dos heróis da fé, de homens e mulheres que vivenciaram as suas experiências com Deus, em momentos de angústia, em momentos de decisões, em momentos de vida e de morte. Moisés, né? Nós temos vários cânticos aí de Moisés, cântico de Débora, o cântico de Ana, o próprio Jesus no Getsêmani, Paulo e Silas na prisão. Isso mostra para nós que esses homens e essas mulheres estavam em momentos, às vezes, de grande estresse, em situações de pressão, de decisões, e mesmo assim não deixaram de louvar ao Senhor. Então, dentro desse aspecto, dessa visão teológica, irmãos,
a música e o louvor não entra na parte de recreação, mas é a parte de serviço, é uma parte de comprometimento com Deus. E somente debaixo da unção do Senhor, nós podemos louvá-lo e adorá-lo, mesmo quando as coisas estão indo mal ao nosso redor. Mesmo quando as circunstâncias não estão favoráveis. E sabemos que nós estamos vivendo circunstâncias que não são favoráveis. Mas Paulo e Silas, debaixo da chibata, debaixo da opressão, da perseguição, não deixaram de louvar e adorar o santo nome do Senhor. Então é impossível nós ministrarmos a adoração, louvarmos a Deus, se não tivermos a unção do Senhor. E é isso que faz a diferença quando tocamos, quando cantamos na casa de Deus. O serviço musical na casa de Deus, eu sei que em alguns lugares é profissionalizado o serviço musical, mas na sua grande maioria os músicos, os ministros de louvores são amadores, como muitos aqui no coral. Nem sempre a igreja ela tem condições de bancar um salário de um músico, mas o altar não é um palco. Quando nós tocamos, e quem toca sabe que tocar é algo que dá um grande prazer. Mas todo o nosso talento, toda a nossa vocação, ela precisa estar direcionada à adoração a Deus. Porque quando nós realizamos algo que traz um determinado destaque na casa de Deus, muitas das vezes podemos cair na tentação do orgulho, da vaidade, e a Bíblia mostra que um grande querubim, que também estava relacionado à área musical, caiu. Por quê? Por causa da vaidade. E em muitas igrejas nós sabemos que às vezes o ministério pastoral, a igreja tem problemas com a área musical da igreja. Porque às vezes por causa do músico que se acha o tal, e às vezes por achar que toca bem não precisa se subordinar à orientação do coordenador do ministério de louvor. Graças a Deus isso não acontece, não tem acontecido na nossa igreja, mas é uma área que o inimigo tenta minar. Por quê? Porque está ligado à adoração a Deus. Quem vem ministrar um cântico congregacional, está o quê? Conduzindo a igreja ao louvor e adoração. Então nós precisamos entender isso. Eu queria finalizar com o último texto da palavra. Abra sua Bíblia aí no livro de Éfesos, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Versículos 18 a 21, que diz assim: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos
uns aos outros no temor de Cristo. Amém, igreja? Então, nesta manhã, nós aprendemos através dessa ministração que o louvor é uma grande arma. Uma grande arma para que a gente derrube aí as muralhas, né? Como o povo de Israel derrubou as muralhas de Jericó, não com armas poderosas, armas de guerra, mas com a arma do louvor e adoração. E volta e meia, nós sofremos cercos opressores, cercos espirituais, e esses cercos sem dúvida cairão com louvor e adoração, porque quando nós louvamos a Deus, nós estamos canalizando a nossa confiança, estamos colocando a nossa vida na dependência de Deus. Então, irmã Cileia, que o Senhor continue te capacitando, derramando muito óleo da unção, para que você continue fazendo esse serviço por muitos e muitos anos, porque eu creio que assim é a vontade do Senhor. E eu gostaria de convidar a irmã Cileia para que viesse aqui ao altar, para que nós, pastores, estejamos orando a Deus e agradecendo ao Senhor pela sua vida, por esses anos de bênção, de serviço na casa do Senhor. A Bíblia diz, honra a quem tem honra, irmãos. Então nós precisamos reconhecer aqueles que se dedicam incansavelmente ao serviço do Senhor, assim como os nomes de Asaf, Getudum, Renan foram destacados aqui com honra. Nós também precisamos honrar e agradecer a Deus pela vida daqueles que têm se dedicado ao trabalho na casa do Senhor. Senhor, nós te exaltamos porque Tu és o Senhor da vida, e Tu és o único digno do nosso louvor. Nosso louvor e a nossa adoração é somente a Ti, Senhor, porque reconhecemos a importância do louvor na Tua casa. Nós queremos também nessa manhã Te exaltar pela vida da querida irmã Cileia, essa mulher que dedicou toda a sua vida praticamente a louvar, a engrandecer o Teu nome na Tua casa. A palavra do Senhor diz que em Cristo não é em vão o trabalho, o nosso trabalho, o trabalho das nossas mãos. E eu sei que não tem sido em vão o trabalho das mãos da Cileia. Tu tens a fortalecido, tu tens a abençoado. E nessa semana, dia 25, que ela fará 80 anos de vida, ó Deus, também nós pedimos para que o Senhor derrame sobre ela as Tuas bênçãos, ó Deus, os Teus livramentos, traga saúde a ela, mas também que o Teu Espírito Santo a inspire cada vez mais, que os louvores, ó Deus, que ela ainda com certeza vai compor, sejam inspirados pelo Seu Espírito Santo, tenha a palavra do Senhor como base, mas a inspiração do alto, e que sobre a Tua casa, Senhor, sobre a sua vida, tenha sempre as bênçãos do Senhor, ó Deus, o temor do Senhor no seu coração. E a Bíblia também nos diz que o Senhor daria ordem aos Teus anjos ao nosso respeito. Dá ordem aos Teus anjos ao respeito da Cileia agora, Senhor, para acamparem-se ao redor dela, para guardá-la, Deus, livrá-la do mal, em nome de Jesus. Fortalece-a, ó Deus, vivifica, ó Deus, a fé da Cileia em Ti, e não apenas, ó Deus, dela, de toda a sua casa. Aqui está também a sua irmã, a Heloísa, que a Tua mão esteja sobre ela, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus, também a Damares, representando todo o coral. Deus, abençoa o coral Henrique Soares, que haja a Tua bênção e o Teu temor sobre este coral, instrumento de louvor ao Teu nome. É assim que nós os abençoamos, em especial a Cileia, rendendo graças a Deus por todos os benefícios que o Senhor já tem feito na sua vida. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente, querida, e te traga inspiração do céu em todo o tempo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus. A festa vai ser... Não pode aglomerar. Não pode aglomerar, né?
Que Deus continue te abençoando poderosamente em nome de Jesus.